Shalom, família Filipenses! Como que vocês estão? Estão todos bem? Quero ler aqui com vocês João, capítulo 14, versículo de número 27. Essa é a palavra que o Senhor quer falar conosco essa noite. Diz assim: eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E esta paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Nessa passagem de hoje, fala sobre a paz, né? A paz de Cristo. A paz de Cristo, ela não tem nada a ver com viver sem ausência de problemas. Como a palavra do Senhor também diz que no mundo nós teremos aflições, né? Vamos ter aflições no mundo, não tem jeito. Mas essa paz que Cristo nos dá é que em meio aos problemas, em meio ao caos, nós temos paz. Nós desfrutamos da paz de Deus. Que muitas das vezes é através da paz que conseguimos vencer os problemas. É descansar no Senhor em meio aos problemas, às tribulações. É desfrutar de uma paz que não vamos encontrar em coisas materiais, e sim em Cristo. Muitas pessoas colocam sua paz numa casa, num emprego, numa família, né? Mas essa paz que Cristo nos deixou não tem nada a ver com isso. Essa é uma paz sobrenatural. É uma paz que nós não conseguimos explicar. Estava lendo algumas coisas hoje, uns devocionais aqui hoje, e eu me deparei com um que me chamou a atenção. Não sei se vocês vão conhecer, mas teve um famoso guitarrista chamado Jimi Hendrix, lá da década de 70, por aí. Ele, na sua última apresentação, com milhares de pessoas presentes, ele despedaçou sua guitarra, quebrou a sua guitarra. Esse ato que ele fez, ele estava querendo mostrar dor e angústia. As pessoas que estavam lá ficaram histéricas, né? Nossa, ele tá quebrando a guitarra, ele tá se extravasando, né? Mas na verdade ele estava sofrendo. Ele estava sentindo dor na alma, angústia, medo, tristeza. E após esse ato, ele se ajoelhou no chão, olhou para cima e depois falou a seguinte frase para o seu público lá. Ele abaixou a cabeça e falou a seguinte frase: se você conhece a paz verdadeira, preciso que venha me visitar nos bastidores mais tarde. Sabe o que aconteceu? Ninguém foi. Ninguém foi. Porque ninguém conhecia essa paz que ele estava buscando. E sabe o que aconteceu, infelizmente? Após algumas semanas, ele foi encontrado morto por overdose. É angustiante, né, pensar que ele fez a pergunta mais importante que alguém poderia fazer. E ele ficou sem resposta. Se você conhece a paz, venha e fale comigo. Ele fez essa pergunta. Só que não havia ninguém ali para atender o seu pedido. E detalhe, ele tinha apenas 27 anos de idade quando ele faleceu. Agora vamos trazer aqui para nossa... Ele morreu na década de 70 mesmo, que ele morreu. Agora vamos trazer aqui para nossos dias de hoje aqui. Nós como cristão,
nós como conhecedores dessa paz, se alguém fizer essa pergunta para nós, será que nós saberíamos responder? Até saberíamos responder. Mas será que responderíamos? Será que não ficaríamos com vergonha? Quantas pessoas hoje morrem com depressão? Morrem por outros tipos de tristeza, né? E geralmente está relacionado a isso, a não encontrar a paz. Ou, pelo contrário, querendo encontrar a paz. Porque uma pessoa num estado de depressão, ela quer paz. Ela não consegue encontrar paz. Aí é onde vem os pensamentos suicidas, pensamentos de morte. Porque quando falamos em morte, temos a sensação de descanso, né? Quando falamos de morte, é tipo, a pessoa pensa que ela vai ter uma paz eterna. Sim, para aqueles que morrem em Cristo, sim. Mas aqueles que provocou a sua própria morte, será que eles vão encontrar paz? Que procuram em terra? Então, se você encontrar com pessoas que você vê que precisa de uma paz interior, fale de Jesus, porque Ele é a paz. Fale do amor de Cristo para essa pessoa. Fale do amor de Cristo. Quando aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós estamos encontrando a paz. E é uma paz que você não consegue explicar. As pessoas podem perguntar, mas como que ela consegue, em meio a tanta coisa, tanta luta, tanta tribulação, e ela consegue ter paz? Porque a paz, ela está dentro de você. Independente do que está à sua volta, você está em paz. Você está em paz. Esses dias eu estava assistindo, nós já vamos para a leitura, tá, gente? Estava assistindo esses dias o filme do Titanic. No momento que o barco lá estava, que o navio estava afundando, para quem assistiu, vocês viram lá que tinha, acho que 3 músicos tocando instrumento lá, uma tocando violino, outro tocando outra coisa. Em meio àquela confusão que estava o barco, em meio àquela confusão que as pessoas estavam gritando e correndo e chorando, como que aqueles 3 lá, acho que era 3 mesmo, se não me engano, como que aqueles 3 músicos conseguiram encontrar paz e tocar naquele momento? Parou para pensar isso? Isso é um exemplo claro de ter paz em meio às tribulações. Se você não assistiu ainda, assista o filme Titanic e olha essa parte. Eles cantam até um hino da harpa. Aquele mais perto quero estar, sabe? Hino da harpa cristã. E eu achei muito interessante isso. E Deus me trouxe à memória agora que isso é a verdadeira paz. Em meio, tudo tá caindo, o mundo tá acabando, mas você tem paz, né? E hoje eu oro para você, eu vou orar com você, para que você venha ter essa paz. Você ainda que não encontrou a paz, que o Espírito Santo de Deus hoje venha colocar paz no seu coração. Venha colocar paz em meio às tribulações. Que você venha sentir a paz de Cristo, que ela vai além do nosso entendimento. Amém? Vamos orar então. Espírito Santo de Deus, meu Pai. Senhor, estamos aqui começando, Deus, mais uma live, Senhor. Senhor, e o versículo que o Senhor me deu essa noite, Senhor, é esse, Pai. Em João 14, 27, que fala do presente que o Senhor nos deu, Pai, que é a paz, Pai. Senhor, quantas pessoas hoje buscam paz em dinheiro, buscam paz em bens materiais, Senhor. Colocam sua paz em cima de outras pessoas, Pai. Mas a verdadeira paz só encontramos no Senhor Jesus. Senhor, que viemos ser portadores dessa paz, Senhor. Que viemos, Deus, transmitir essa paz para as pessoas, Pai.
que se algum dia alguém perguntar a nós como que encontra paz, nós saberemos responder, Senhor, que encontra-se no Senhor. Só o Senhor pode entregar paz, só o Senhor pode dar paz, Senhor. O Espírito Santo de Deus nos direciona hoje nessa leitura, Pai. Abre o nosso entendimento, o nosso coração, Pai, para que podemos entender, Deus, a leitura, Deus, de hoje desse livro. Senhor, que eu desapareça e o Senhor cresça na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Agora vamos para a nossa leitura de hoje. Deixa eu virar aqui a câmera. Vamos aqui, está lendo. Hoje não tô conseguindo dar zoom, meninas. Vamos ler assim mesmo. Eu tinha arrumado, mas acho que não quis ficar o zoom hoje. Tem problema não, mas vamos conseguir ler aqui mesmo. Nós paramos aqui, né? Lembram? Paramos por aqui, ó. Por onde começar. Deixa eu baixar um pouco aqui o celular. Ó. Por onde começar? Um dos aspectos marcantes da Bíblia é o fato de encontrarmos nela personagens que, mesmo tendo experiências profundas com Deus, enfrentavam situações que expunham suas fragilidades. Assim como eles experimentaram o tratamento que o Senhor providenciou, nós também podemos experimentá-lo, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e é eternamente. Hebreus 13, versículo 8. A passagem de 1 Reis 19, do 1 ao 8, demonstra exatamente o que o estresse crônico pode causar em nossa saúde física e emocional. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso, Jezabel enviou essa mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã, nesta hora, eu não fizer o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Medo é estado de alerta constantes. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, solidão. Caminhando o dia todo, sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Depressão. Já basta, Senhor, disse ele, tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Então, ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou e disse: levanta-se e coma. Elias olhou em redor e viu, perto de sua cabeça, um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. Desânimo e cansaço. O anjo do Senhor voltou, tocou-o mais uma vez e disse: levanta-se e coma um pouco mais. Do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu. E o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites, até o Monte Sinai, o Monte de Deus. Podemos destacar alguns pontos. Elias havia enfrentado e vencido os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá. Chegando ao ápice de seu ministério,
pois o povo de Israel respondeu à mensagem e converteu-se ao Senhor. A Bíblia diz que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Tiago 5,17. Podemos imaginar o nível de estresse a qual ele estava sendo submetido, pois teve medo e fugiu. Mas o questionamento a ser feito, como alguém que viveu como Moisés, os milagres mais hollywoodianos do Antigo Testamento, poderia ter medo de uma palavra ou decreto proferido por quem quer que fosse? Conforme as fases dos estresses que apontamos anteriormente e com base nos sintomas descritos no texto bíblico, podemos afirmar que Elias estava na fase 4 do estresse crônico, exaustão. Já basta, Senhor, disse ele. Tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. 1 Reis 19:4. Já ouvi algumas mensagens afirmando que Elias era depressivo. Por isso chegou ao ponto de pedir a morte. No entanto, podemos dizer que ele estava e não era depressivo, pois atualmente o conceito de transtorno depressivo engloba uma visão orgânico-psíquica mais abrangente, a partir da qual também são analisadas as alterações bioquímicas e fisiológicas que contribuíram para o acionamento de gatilhos emocionais: luto, perda de emprego, divórcio, eventos traumáticos como assalto, assassinato, ameaças, acidentes, doenças, etc. O termo utilizado atualmente para esta fase de estresse crônico, exaustão, é síndrome de Burnout. A palavra burnout tem origem da língua inglesa e pode ser traduzida como queima completa. Essa síndrome se caracteriza por 3 pilares. 1. Exaustão emocional. Ocorre quando o indivíduo percebe não possuir mais condições de despender a energia que o seu trabalho requer. Algumas das causas apontadas para a exaustão são a sobrecarga de atividades, o conflito pessoal nas relações, entre outras. 2. Despersonalização. É considerada uma dimensão típica da síndrome de Burnout. É um elemento que distingue essa síndrome do estresse. Originalmente apresenta-se como uma maneira do profissional se defender da carga emocional, derivada do contato direto com os outros. Devido a isso, desencadeiam-se atitudes insensíveis em relação às pessoas nas funções que desempenham. Ou seja, o indivíduo cria uma barreira para impedir a influência de problemas e sofrimentos alheios em sua vida. O profissional em estado de burnout costuma agir com cinismo, rigidez ou até mesmo ignora o sentimento da outra pessoa. Realização profissional reduzida. Diz respeito à sensação de insatisfação que a pessoa passa a ter com ela própria e com a execução de seus trabalhos. Daí derivam sentimentos de incompetência e baixa autoestima. Ao relacionarmos o texto bíblico com os pilares descritos, vemos que o ministério de Elias foi conduzido de uma forma que o levou à síndrome Burnout. Pois no versículo 3 é possível notar que ele apresentava um quadro de 1. Exaustão emocional. Elias teve medo e fugiu para salvar sua vida. Despersonalização. Foi para Berseba, uma cidade em Judá,
e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Realização profissional reduzida. Sentou-se debaixo de um pé de esgieste e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele. Tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Eu sempre gosto de associar exemplos práticos aos conceitos que quero fixar. E quando eu penso no burnout, vem à minha mente a imagem de um palito de fósforo queimado. Em nossa sociedade atual, profissões que lidam diretamente com o público são as mais suscetíveis ao quadro de burnout. Por exemplo, médicos, enfermeiros, policiais, bombeiros, atendentes de telemarketing, professores, pastores, padres e etc. O burnout também causa sofrimento em indivíduos que realizam um trabalho tido como monótono e rotineiro. O problema aparece principalmente quando a pessoa para de valorizar seu próprio trabalho, ou quando as pessoas em volta consideram essas tarefas como algo inferior, desvalorizando-as. Qual foi a estratégia terapêutica que Deus, que cura, utilizou no caso de Elias? O foco do tratamento naquele momento foi a restauração do corpo. Diferentemente do que estamos acostumados como cristãos, pois nos condicionamos a direcionar nossos olhos somente para nossa alma e nosso espírito, negligenciando o cuidado com o templo do espírito. Infelizmente, temos encarado muitas adversidades em nossa saúde, como ação demoníaca. Uma frase que costumo falar em minhas ministrações é: não é demônio, é falta de hormônio. As glândulas adrenais de Elias estavam submetidas a uma sobrecarga funcional. Como um carro acelerado a uma rotação de 7.000 RPM, gerando sintomas de estresse e burnout, o que fez com que Elias desejasse a morte. Na posição de médico dos médicos, o Senhor nos dá estratégias específicas para nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. Os 3 pilares necessários para iniciar o processo de restauração do corpo são encontrados em 1 Reis 19:6, grifo nosso. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. Comer, atitude que quebra o paradigma de fraqueza física produzida pela desnutrição, dando condições para que processos bioquímicos que estavam paralisados por falta de energia sejam retomados e promovem a cura. Com base nos relatos encontrados nos pergaminhos do Mar Morto, escritos pelos essênios, vários relatos sobre o dia a dia deles e até mesmo o registro da receita do pão dos essênios, podemos concluir que o pão consumido naquela época era diferente do nosso, pois as sementes do trigo eram integrais, moídas diariamente. Além disso, devido às condições de armazenamento, o trigo utilizado já havia germinado, o que levava a uma baixa concentração de glúten, pois essa é a proteína necessária para que o processo de germinação ocorra. Assim como o maná servido ao povo de Israel, o pão oferecido a Elias foi preparado nos céus. Então, podemos imaginar o potencial nutricional e energético contido nele, que possibilitou a Elias caminhar por 40 dias e 40 noites. Beber. Ao caminhar pelo deserto, Elias submete seu organismo, já debilitado,
a um processo de desidratação e distúrbios hidroeletrolíticos. Ao obedecer e tomar água, seu organismo restaura os níveis normais de água e sais minerais. Dormir. Essa é uma atitude necessária para a preparação dos tecidos e do sistema imune, a reorganização da memória e a produção de hormônios. Devido ao papel fundamental que exerceram como agentes terapêuticos utilizados por Deus no processo de cura de Elias, irei falar sobre alimentação, água e sono em capítulos específicos. No entanto, já quero deixar aqui dicas práticas para reaver o status de normalidade das glândulas adrenais. 1. Coma alimentos de alta qualidade, ou seja, os alimentos integrais e naturais que foram criados por Deus. Combine uma gordura, proteína animal ou vegetal e carboidratos em cada refeição, como cereais integrais, principalmente como fonte de carboidratos ricos em amido. 3. Coma vegetais, deixando seu prato o mais colorido possível. 4. Use sal integral, não cloreto de sódio, para proporcionar à comida um sabor agradável e normalizar o equilíbrio hidroeletrolítico do organismo e a aldosterona, hormônio que modula a pressão arterial. Aumente a ingestão de água. Uma sugestão para facilitar o consumo é misturar uma colher de chá, uma colher de café de sal integral para cada 1 litro de água e tomá-lo durante o dia. Seis. Evite frutas e sucos pela manhã, pois são alimentos ricos em potássio, especialmente banana, abacate e figos secos, o que piora a fadiga adrenal. Nesse quadro, o sódio normalmente encontra-se baixo, gerando hipotensão, pressão baixa. Além disso, algumas frutas contêm uma quantidade significativa de frutose, açúcar da fruta, o que pode piorar o quadro de resistência insulínica. 7. Misture 1 a 2 colheres de azeite de oliva extra virgem em grãos, legumes e saladas diariamente. Em um estudo publicado em 2022, cientistas observaram uma forte associação entre consumo de azeite e menor risco de mortalidade cardiovascular, câncer e todas as causas. Uma outra sugestão é usar o mix Budwig, criado pela doutora Johanna Budwig. 1 colher de chá de óleo de linhaça, mais 2 colheres de chá de óleo de coco, de meia a 1 xícara de queijo ricota podre em gordura, podre em gordura, low fat, bater os ingredientes no mix ou liquidificador, utilizar de 3 a 4 colheres de sopa ao dia. 2 exemplos no Novo Testamento nos mostram o cuidado de Deus com o templo do Espírito Santo. Paulo, como judeu, entendia que o espírito, a alma e o corpo formavam uma unidade. No entanto, 2 de seus discípulos, Epafrodito e Timóteo, não vivenciaram esta realidade e experimentaram consequências drásticas em sua saúde. Epafrodito era grego e, mesmo tendo experimentado o novo nascimento, possuía uma mente ainda imbuída do pensamento corrente na fisiologia grega, o dualismo platônico,
Espírito é bom, matéria é ruim. Então, destrua a matéria, levando-o ao ponto de quase abreviar sua vida em ministério. De fato, ele esteve gravemente enfermo, à beira da morte. Mas Deus se compadeceu dele, e não apenas dele, mas igualmente do meu coração, para que eu não fosse afligido por tristeza sobre tristeza. Por isso, o enviarei a vós com mais urgência, a fim de que possais vos alegrar ao vê-lo novamente. E com isso eu sinta menos tristeza. Recebei-o, portanto, no Senhor, com grande alegria. E sempre honrai pessoas como ele. Portanto, ele chegou às portas da morte por amor à causa de Cristo, arriscando a própria vida para suprir a cooperação que vós não pudestes me conceder. Filipenses 2, do 27 ao 30. Timóteo, filho de uma mãe judia e um pai grego, também mantinha a mente condicionada ao paradigma fisiológico grego. Paulo, em 1 Coríntios 16, do 10 ao 11, dá-nos o relato de alguém que havia sofrido um quadro de fobia social. E se Timóteo for, façam tudo para que não tenham nada a temer enquanto estiver entre vocês, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Portanto, que ninguém o despreze. Ajuda-o a continuar a viagem em paz, para que venham até aqui, visto que o espero com os irmãos. Em 1 Timóteo 5:23, o apóstolo Paulo fala ainda sobre o quadro de gastrite nervosa com o qual Timóteo convivia. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Como conclusão óbvia, os 3 exemplos citados colheram consequências em sua saúde, porque eles haviam experimentado um desequilíbrio entre o espírito, a alma e o corpo. O tratamento não acontece da noite para o dia. Quando olhamos mais atentamente o texto relativo ao quadro de enfermidade apresentado por Elias, podemos notar que um padrão para a recuperação foi estabelecido, uma mudança do estilo de vida e não somente uma atitude isolada, pois o anjo ordena que Elias repita o ato de comer, beber e dormir. 1 Reis 19:6. Como Jesus agia em relação ao estresse? Como ele tratava o estresse? Ao estudarmos os evangelhos, percebemos um padrão interessante. Jesus não vivia com ansiedade, ele vivia com intensidade. Ele respondia às circunstâncias que se apresentavam no momento com foco. Prestava atenção e depois se dedicava à próxima circunstância. É um conceito descrito pelo Dr. Herbert Benson, da Harvard School of Medicine, sobre prestar atenção, que nos remete ao texto de Mateus 6,34. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. O episódio de ira de Jesus na ocasião em que comerciantes faziam negócio no templo tem muito a nos ensinar e certamente serve para ilustrar a orientação de Paulo em Efésios 4:26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo observado tudo como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa.
Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isto e foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia: não é isso que está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Marcos 11, do 11 ao 17. No dia anterior, Jesus havia visitado o templo, envolvendo-se em conversas, ensinando o povo e observando a rotina daquele lugar, que originalmente destinado à adoração, havia se convertido em um mercado. Jesus então volta para Betânia, confecciona o azorrague, João 2,15, e retorna ao templo no dia seguinte, bastante irado, enquanto derrubava coisas. Não agredia as pessoas física ou verbalmente, pelo contrário, ele as ensinava. A atitude de Jesus foi muito diferente da atitude que tomamos quando nos sentimos ameaçados. Em vez de responder às circunstâncias, acostumamos reagir a elas devido à manutenção de um círculo vicioso de ativações dos mecanismos de luta ou fuga, alimentados por um padrão de medo. O estilo de vida de Jesus foi tão impactante na vida do apóstolo João que ele passou a replicar esse padrão de resposta aos estresses. O texto em Marcos 3,17, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filho do trovão, mostra alguém que reagia em vez de responder ao estresse. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Lucas 9, 52 ao 56. Se, no entanto, compararmos o apóstolo João aos personagens dos exemplos anteriores, Elias, Epafrodito, Timóteo, podemos observar nele um comportamento radicalmente diferente em relação ao estresse. João desarmou todos os gatilhos que o conduziriam a um cenário propício ao surgimento de doenças, e isso permitiu que ele cumprisse todo o propósito que o Senhor havia designado para o seu ministério. Os relatos históricos apontam que João faleceu em Éfeso aos 94 anos, gozando de suas plenas faculdades mentais, pois os seus livros, o Evangelho, as 3 cartas e o livro de Apocalipse, foram escritos entre 90 e 95 da era cristã. Tendo em vista que o estresse é uma reação alimentada pelo medo, João nos ensina como deixar de alimentá-lo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque temos o castigo, e isto mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. 1 João 4, 18.
João era diferente até na forma de tratar as pessoas. Em vez de querer que mandemos que desça fogo do céu e para os consumir, Lucas 9:54, ele usa: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. 1 João 3:18. A maneira como nos comunicamos pode agravar ou acalmar um ambiente de estresse. A resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Provérbios 15:1. Durante seu longo ministério, João certamente enfrentou situações ansiogênicas, geradoras de ansiedade, como perseguições, desavenças entre irmãos, luta contra heresias, mas a palavra habitava ricamente nele. Colossenses 3:16. E diante desses desafios que poderiam levá-los a reagir às consequências, às circunstâncias de uma forma adoecedora, suponho que ele respirasse fundo, propondo-se desarmar qualquer gatilho de ansiedade. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Salmos 46:10. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. 1 Pedro 5:7. Você já deve ter ouvido as pessoas mais velhas dizendo: respire fundo, dê uma volta no quarteirão, pense antes de falar, passe um zíper na boca, e tantas outras expressões e ditados populares no intuito de ajudar as pessoas a se acalmarem diante de uma situação de estresse e ansiedade. Na realidade, eles estavam corretos. Um estudo recente apontou que a prática da respiração diafragmática reduz em 73% a ansiedade e em 68% o estresse. Existem muitas técnicas de respiração diafragmática, mas a base dessa respiração é inalar o ar pelo nariz e expirar pela boca. Veja o passo a passo. 1. Sente-se em uma posição confortável, ou se preferir, deite-se. 2. Relaxe os ombros. 3. Coloque uma mão sobre o peito e a outra sobre o estômago. 4. Inspire pelo nariz, contando mentalmente até 2. E sinta o ar passando até sentir o seu estômago expandir. Solte o ar devagar pela boca, contando até 2 lentamente. Repita o passo a passo várias vezes. Respirar fundo, mudar o foco, não falar impulsivamente e praticar atividade física são técnicas que ajudam a desarmar o gatilho do estresse. Também encontramos em alguns salmos davídicos um padrão de comportamento a ser adotado diante da ansiedade. Davi enfatiza: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda eu o louvarei, a ele, meu auxílio e Deus meu. Salmo 42, do 5 ao 11 e do 43, 5. Vemos um exemplo prático dessa orientação na passagem em que Jairo, chefe da sinagoga, vai até Jesus para que sua filha, de 12 anos, que está à beira da morte, seja curada. No meio do caminho, uma mulher com um fluxo de sangue há 12 anos, uma doença crônica, toca em Jesus e é instantaneamente curada. Quando isso acontece, Jesus fala para ela: quem é que me tocou? Porque bem conheci que de mim saiu poder. Lucas 8, 45 ao 46. Um parêntese: como médico, se eu agisse como Jesus, seria processado por ser negligente em relação
a paciente que estava em uma emergência médica e priorizar o atendimento de uma paciente com uma condição crônica. Jesus, no entanto, age sempre conforme o tempo kairos, tempo de Deus, e não segundo o tempo cronos, tempo passageiro, sequencial e cronológico. Ele não segue uma agenda, mas age de acordo com um propósito. Imagine Jairo observando tudo aquilo. O tempo cronológico, cromos, era tão precioso para ele naquele momento. Sua alma estava aflita, mas Jesus naquele momento tinha outras prioridades. E como pai, de que forma você reagiria diante de um Deus que acabou de decepcionar você? Jairo havia depositado toda a sua esperança em Jesus, mas é recebido com uma mensagem desanimadora. Pare de incomodar o mestre, a sua filha morreu. Nesta hora, Jesus olha para Jairo e diz: não temas, crê somente e ela será salva. Lucas 8:50. Diante das palavras de Jesus, creio que Jairo deu à sua alma o mesmo comando que o salmista havia dado nos salmos que vimos anteriormente. Espere em Deus. Pois quando nos encontramos com Jesus, não importa o que dizem as circunstâncias, temos uma palavra, portanto agimos de acordo com ela. O texto bíblico nos mostra o que aconteceu à filha de Jairo logo depois. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-se. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Lucas 8, do 54 ao 56. Que possamos sempre ter nossos olhos e ouvidos abertos para Jesus, que enfrentou e venceu a morte, acalmou a tempestade e nunca vai nos abandonar, pois já nos assegurou: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, do 28, 20. Amém. Glória a Deus. Que palavra, né? Vamos conversar só mais um tiquinho. Vou só falar alguns pontos aqui importantes e já libero vocês, tá? Eu estou muito sono, gente. Vocês podem ver aí, olha, meu olho tá até vermelho. Estou muito cansada hoje, mas amém, estamos aqui, né? Vamos lá. Um dos aspectos marcantes da Bíblia é o fato de encontrarmos nela personagem que, mesmo tendo experiências profundas com Deus, enfrentavam situações que expunham a sua fragilidade. Olha para você ver. Pessoas, mesmo tendo experiências com Deus, elas enfrentaram dificuldades, tiveram as suas fragilidades. Aqui ele vai dar o exemplo de Elias, né? Quando Elias ficou com medo da Jezabel, ele fugiu, né? Aqui fala sobre o pé de giesta, só que eu também conheço como pé de zimbro, não sei vocês, eu já ouvi a história. E na minha Bíblia fala pé de zimbro, né? E aqui fala giesta, mas eu acho que pode ser a mesma coisa, né? Então Elias, ele era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E ele orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Olha só as experiências que ele teve com Deus, né? Podemos imaginar o nível de estresse a qual ele estava sendo submetido, pois ele teve medo e fugiu, né? Teve medo e fugiu. O que aconteceu?
Ele deitou debaixo desse pé de zimbro. E o que o anjo acordou ele falando para ele? Levanta, coma, beba. Na hora que ele acordou, ele viu lá os pãozinhos em cima de uma pedra. Você já imaginou se fosse com você? Naquela hora que você estivesse com mais medo, pedindo Deus para levar você. E aparece um anjo e fala: você só está cansado, descanse. Você não vai parar, você não vai desistir. Você precisa de descanso. É isso também que a ansiedade faz. Ela não te deixa descansar, ela não te deixa dormir. Você fica tão preocupado com as coisas, com contas, com trabalho, com outras coisas, que a sua mente não descansa, né? Então o anjo, ele aparece para Elias e manda ele comer. Elias foi, levantou, comeu e dormiu de novo. Quando estamos tristes, quando estamos depressivos, num momento de depressão, a pessoa ela só tem vontade de dormir. Não sei se alguém de vocês aqui já passou por uma depressão. Eu não sei, eu só sei por relatos mesmo. Que dá vontade só de dormir. Muitas vezes nem dá vontade de comer, né? Então Elias, ele estava nesse processo de depressão. Ele só queria dormir e pedindo para Deus tirar a vida dele. Só que o anjo, ele não mandou ele comer. Elias, levanta, come, porque você tem uma caminhada pela frente. Agora, olha que maravilhoso. Esse pão que Elias comeu, não foi esse pão que nós comemos hoje, né? Não é esse pão que você vai na padaria e come. Foi um pão vindo diretamente do céu. Assim como o maná, né? Quando o maná caía do céu para o povo do Egito, lá, para o povo de Israel. Esse pão, podemos falar que foi o próprio Deus que fez esse pão. Agora imagina o potencial nutricional desse pão. Imagine o tanto que era nutritivo. Que aqui fala que ele caminhou depois por 40 dias e 40 noites sem se cansar. Deu energia para ele. Eu tenho certeza que se hoje tivesse um pão desse para vender, a pessoa que vende ficaria muito rico. Porque quem que não quer um alimento super nutricional, bastante energético, que você come ele uma vez, né? Vamos falar uma vez, que ele comeu às vezes mais de uma vez. E você tem energia para ficar 40 dias caminhando. Não é verdade? Hoje nós não conseguimos ficar quase nenhum dia de jejum. Não conseguimos, né? Deve ter sido muito bom, né? Amém, Raquel. A Raquel falou que nós vamos fazer esse pão. Amém. Deus nos dá graça e sabedoria, né? Para ver, né? O que é que tinha nesse pão, qual que era a potência nutricional dele, né? Por que ele precisava comer, beber e dormir? O comer é por causa do corpo físico, né? Ele estava com fraqueza no seu corpo, né? Então ele precisava comer, ele estava com falta de energia. Beber, porque quando ele estava caminhando pelo deserto, ele se desidratou, né? Ele desidratou, então ele ficou, estava num processo já de desidratação, estava debilitado, né? E por que ele dormiu? Essa é uma atitude necessária para a preparação dos tecidos e do sistema autoimune, a reorganização da memória e a produção de hormônios. Eu achei interessante. Eu estava assistindo um podcast do Dr. Aldrin e ele falando sobre a importância de dormir. E ele falou algo lá que eu achei muito interessante. Assim, eu nunca fui na Disney, né? Não, nunca fui. Não sei se vocês aí já foram na Disney. Mas lá ele falou assim, que lá na Disney você não vê nenhum funcionário limpando o parque.
durante o dia. Mas mesmo assim o parque, na hora que ele aqui abre, ele está limpo. Só que ele não vê ninguém limpando o parque durante o dia. E ele comparou isso com o sono. Que lá no parque, os funcionários limpam o parque quando ninguém está. Quando o parque fecha. E ele comparou isso com o nosso corpo. Que quando dormimos, o nosso corpo, nossas células, ela limpa o nosso corpo quando estamos dormindo. Por isso que é tão importante dormir. Dormir com qualidade, dormir bem. É importante porque as células limpam o nosso corpo, né? Assim como no parque lá da Disney. Então vamos voltar aqui. Dicas práticas para reaver os status da normalidade das glândulas adrenais. Aqui ele dá algumas dicas. Dicas de saúde aqui mesmo, ó. Aqui ele fala: coma alimentos de alta qualidade, alimentos criados por Deus. 2. Combine uma gordura, proteína e carboidratos em cada refeição. Aqui, coma vegetais, deixando o seu prato mais colorido possível. E aqui, ó, use o sal integral, que é o sal lá de Mossoró, que acho que eu já mostrou aqui para vocês o sal. E aumente a ingestão de água. Uma sugestão para facilitar o consumo é misturar 1 colher de café de sal integral para cada 1 litro de água e tomar durante o dia. É muito bom, viu? Agora eu estou com sono, sabe por quê? Porque eu não tomei direito a minha água com sal. Ela dá energia para você. Quando você toma água com sal, ela te dá energia, ela repõe os seus eletrólitos no corpo e ela tira dor de cabeça, cansaço. Hoje eu estou assim porque eu não tomei minha água com sal direito. E é por isso que eu estou com sono hoje. Mas amanhã eu quero tomar direitinho. Estou tomando só água normal. Vamos lá, vamos correr aqui. Aqui, ó. Uma parte que ele falou aqui, ó. Que o tratamento não acontece da noite para o dia. Podemos notar que um padrão para a recuperação de Elias foi estabelecido uma mudança de estilo de vida. E não somente a uma atitude isolada, pois o anjo ordena que Elias repita o ato de comer, beber e dormir. Você viu aqui? Aqui ele faz uma pergunta assim, ó. Como Jesus agia em relação ao estresse? Como ele tratava o estresse? Como Jesus lidava com os estresses, né? Como ele lidava com os estresses? Que ele quis falar sobre isso aqui, ó. Que quando Jesus ele foi no templo e ele expulsou os que estavam vendendo coisas lá. Mas eu não vejo aqui esse ato de Jesus como uma ira, como um estresse. É porque ele já tinha ido lá anteriormente e tinha visto as pessoas vendendo coisas lá. E eu creio assim, que ele deve ter orientado as pessoas, deve ter ensinado, né? Não pode fazer isso aqui dentro da casa, que é casa de oração, né? E quando ele voltou novamente no outro dia, estava todo mundo lá de novo. Aí ele não aguentou, não. Ele foi lá e derrubou as mesas lá. Só que essa forma aqui que ele não é que ele nem se estressou, vamos falar assim, aquele momento de Jesus ali, enquanto ele derrubava as coisas, ele não agrediu ninguém. Ele não bateu em ninguém, ele não xingou ninguém. Pelo contrário, ele as ensinava. Ele apenas as ensinou. É aonde aqui, ó, que fala lá em Efésios 4:26, que irai-vos e não pequeis. É aí que tá isso. Ira, nós vamos ter. Mas o que vem no caso aqui é o que fazemos com essa ira. Nós estamos sujeitos à ira, gente. Nós estamos sujeitos a ficar bravos mesmo. Mas aí que tá
o que o Dr. Aldrin vai ensinar pra gente aqui, ó. Respiração. Já viu quando você tá estressado, fala pra você, conta até 3, sabe? Conta até 10, que a ira passa, o estresse passa. E é verdade. Quando você respira, você vai oxigenando seu cérebro. Ó. Faz esse teste quando vocês estiverem bravos, pra você ver, quando estiver irado com alguma coisa. Você vai se acalmar. E essa técnica aqui em casa, eu ensino até pro Pedro Miguel, meu filho. Que eu falo pra ele assim, meu filho, quando ele está nervoso. Meu filho, como que cheira a florzinha? Ele, cheira a florzinha. Pedro Miguel, e apaga a velinha. Aí ele apaga a vela. E ele faz isso. Sozinho ele consegue já se acalmar. Ele fala, ele cheira a florzinha e sopra a velinha. Até quando a gente tá bravo às vezes com ele aqui, ele fala, mamãe, cheira a florzinha e sopra a velinha. Na hora a raiva passa, porque é tão bonitinho ele falar isso. Na hora a ira passa. Então aqui o Dr. Aldrin fala assim, ó, sente-se em uma posição confortável, ou se preferir, deite-se. Relaxe os ombros. Coloque uma mão sobre o peito e a outra sobre o estômago. Respire pelo nariz, contando mentalmente até 2. E sinta o ar passando até sentir o seu estômago expandir. Solte o ar devagar pela boca, contando até 2 lentamente. Repita o passo a passo várias vezes até se acalmar. Repita. Respire fundo. Muda o foco. Não fale impulsivamente. Pratique atividade física. São técnicas que ajudam a desarmar o gatilho de estresse. Enquanto nós estamos com raiva, um conselho, não fale. Não converse. Às vezes é com seu filho, com seu marido, não sei, com sua esposa, não sei se tem algum homem assistindo aí. Mas fique em silêncio. Fique em silêncio. O diabo odeia quem consegue suportar de boca fechada. Quando você consegue suportar de boca fechada as provações, você não dá permissão para o diabo acessar a sua alma. Ele acessa a nossa alma quando falamos demais. Então, quando estiver estressado, respire. Respire de novo, até se acalmar. E para não darmos para frente, para a gente encerrar aqui, já é 10:06. Aqui na passagem de Jairo, né, que aqui da história de Jairo, que a filha dele está doente, né, já com 12 anos está à beira da morte, e ele vai atrás de Jesus para socorrer sua filha. Só que nesse caminho, enquanto Jesus está indo para a casa de Jairo, ele é tocado pela mulher de fluxo de sangue. E o que mais interessante que eu achei, a menina, filha de Jairo, tinha quantos anos? 12 anos. Quantos anos que a mulher estava com fluxo de sangue? 12 anos. 12 anos também. Então, quando a menina nasceu, essa menina nasceu, foi quando aquela mulher começou a ter o fluxo dela de sangue. Então, o que elas têm em comum são ambas idades. Que uma que está com a doença e a outra está à beira da morte, né? E nessa caminhada lá, Jesus para e pergunta, alguém me tocou? Eu imagino Jairo todo apressado, né? Às vezes ele estava indo até na frente, né? Jesus, bora Jesus, bora, minha filha está morrendo, eu preciso do Senhor na minha casa, ela vai morrer. E Jesus naquela paciência dele, eu imagino, né? Naquela paciência. E o interessante, onde Jesus passava era a multidão que estava junto dele. Era até difícil caminhar. E Jairo estava com pressa, queria andar logo. Agora imagina a cena. Imagine Jairo todo apressado, ainda vem a mulher, ainda interrompe o caminho lá de Jesus. Você no lugar de Jairo, o que você faria nesse momento? Se tivesse com o seu filho, sua filha na beira da morte,
você sabia que Jesus é a única pessoa que pode salvar sua filha, seu filho? E o que você faria? O que você faria? Você você não importaria dele curar a primeira mulher? Ou você queria primeiro que ele atendesse a sua necessidade? Muitas das vezes preocupamos mais com as necessidades nossas do que com a do próximo, né? Aqui o médico até falou aqui que se fosse no dia de hoje, se o Jesus fosse um médico hoje, ele seria processado. Porque geralmente no médico é atendido com prioridade aquele que está morrendo, não aquele que está com doença crônica, né? Primeiro é aquele que está morrendo. Então o Jesus seria processado hoje, né? Se fosse nesse caso. Só que Jesus, ele age, não é conforme o nosso tempo. Ele não age conforme o nosso tempo. E sim conforme a vontade dele, né? Que ele age. Só que Jairo, ele confiava em Deus, em Jesus. Jairo, ele tinha confiança depositada em Deus. Então, quando isso aconteceu, ele não ficou, às vezes, aflito ou triste. Só que teve um agravante nessa história. Enquanto Jesus estava lá perguntando quem foi que tocou nele e tal, chegou às vezes algum conhecido de Jairo, ou alguém que conhecia ele, ou algum dos seus soldados lá, não sei, e falou assim: pare de incomodar o mestre, a sua filha morreu. Nossa, que jeito de dar uma notícia, né? Imagina. Não precisa vir mais não, Jesus, a menina já morreu. Meu Deus. Só que nessa hora, Jesus olhou para o Jairo e disse: não temas, crê somente e ela será salva. E Jairo descansou. E eles pegaram e foram lá para casa de Jairo. Chegou lá, Jesus mandou a menina levantar, mandou a menina comer e a menina ficou bem. Então, nesses 2 dias, Jesus salvou as 2 mulheres, uma menina e uma mulher, que ambas as idades dela eram conhecidas, porque uma estava com 12 anos de idade e a outra já tinha 12 anos, que já não sabia mais o que era viver. Então Deus trouxe vida para as 2. Uma que já não tinha mais esperança de vida e uma outra que já tinha morrido, né? Lindo, Deus é maravilhoso, né? E para finalizar, que possamos sempre ter nossos olhos e ouvidos abertos para Jesus, que enfrentou e venceu a morte, acalmou a tempestade e nunca vai nos abandonar, pois já nos assegurou: estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Deus está com você. Deus está comigo. Independente das circunstâncias, das adversidades, Deus está conosco, né? Amém, que já falei demais. Meu Deus do céu. Você deve estar enjoada de mim já, deve estar cansada, né? Ai, quando eu me empolgo aqui, eu vou longe. Mas vamos orar pra gente encerrar, que Deus é maravilhoso, né? Falar de Deus é tão bom, né? Que parece que vai passando o tempo, assim, a gente nem vê passando o tempo, né? É muito bom falar de Deus, é muito bom a gente conversar. Pra mim, o melhor seria se nós estivéssemos nós aqui, tudo numa roda, todo mundo conversando um pouquinho, né? Só que isso vai poder acontecer. Sabia disso? Se eu não me engano, dia 31 desse mês agora, vai dar num sábado, nós vamos estar fazendo uma live de bate-papo. Vamos estar falando sobre jejum, sobre nossas experiências com jejum. E você que pratica jejuns, que está participando do nosso propósito, você vai poder participar dessa live. Vamos estar numa roda de bate-papo aqui. Vai estar eu, a Raquel, acho que a Kelly também. Quem que está aí participando do propósito aí vai poder participar dessa live também. E você também que não começou ainda o jejum, você pode tirar suas dúvidas. Vai ser o dia de você tirar suas dúvidas sobre jejum, sobre o que você tem medo, o que você tem dúvida. Vai ser esse dia tirado, esse sábado tirado para isso, tá? E em breve vamos estar falando para vocês o horário que vai ser direitinho e o dia certinho, tá? É verdade, Kelly. Nós vamos virar à noite, né? Porque é tão bom falar de Deus, né, gente? Nossa, é muito bom. É uma paz, é a paz que excede todo entendimento, né? Falar de Deus. Então vamos orar para a gente finalizar.
para vocês dormirem e eu também. Vamos lá, vamos descansar, né? Senhor Deus, meu Pai, Espírito Santo de Deus, Senhor. Obrigada, Pai, por essa leitura de hoje. Obrigada, Senhor, por ter falado conosco em cada, Deus, detalhe desse livro essa noite. Senhor, nos dê graça, nos dê sabedoria, Pai. Ó Senhor, que possamos encontrar a paz no Senhor, Jesus. Espírito Santo de Deus, que viemos ter domínio próprio, que viemos controlar os nossos estados emocionais, Senhor. Que viemos buscar, Senhor, tranquilidade e descanso no Senhor, Jesus. Senhor, abençoe a vida, Deus, de cada uma dessas pessoas que aqui se encontram, aquelas que vão assistir depois, aos nossos seguidores lá do YouTube, Senhor, aquelas pessoas que nos assistem também, Deus, em outros meios também. Muito obrigada, Jesus. Nos dê uma noite de paz, de descanso, de sono tranquilo, Deus. Que essa pessoa hoje que está me ouvindo, Deus, possa dormir, Senhor, como há muito tempo não dormia, Pai. Que ela venha experimentar a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer um printzinho aqui. Hoje vamos fazer com a caneca. Vamos lá. Hoje eu não tô bonitinha não, gente. Hoje eu tô só a capa do Batman hoje. Mas tá bom, né? Tamo aqui. Então, um beijo pra vocês. Até na sexta-feira. Tchau, tchau.